sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, em considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto, a gente conversa agora com o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello. Evair, muito boa noite. Obrigado por atender aí o chamado da Jovem Pan para falar sobre esse tema. Eu pergunto, o tribunal mexeu num vespeiro, mexendo no orçamento? Olha, primeiro, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade de conversar com os brasileiros. O Tribunal Supremo, há muito tempo, ele vem se metendo em questões que não é de sua competência, né? E fazendo aos caprichos, né, de partidos que não têm a mínima representação possível dentro da casa, o que mostra, claro, uma militância ideológica política, porque não há de considerar, né, de levar em consideração, né, quem requeriu esse questionamento. Naturalmente, o Supremo também, como eu já disse em outras oportunidades, ele não pode cobrar transparência, porque tudo que nós não temos lá são transparências. E mesmo um tema como esse, né, vamos falar em época de Copa do Mundo, 6 a 5 não significa nada de outro mundo, significa que o próprio tribunal tem suas dúvidas quanto à questão desse tema. Eu sei que aritmeticamente, né, está desempatado, vamos dizer assim, né, o voto do 6 a 5, mas você percebe que não tem unidade no entendimento dessa questão. Acho desnecessário. A Câmara, na semana passada, já iniciou um processo para dar respostas, naturalmente, àquilo que a sociedade precisa e merece, e é preciso a compreensão da grande armadilha política que está por trás de tudo isso. Porque na execução da peça orçamentária, me permite aqui até explicar um pouco em termo técnico, porque falou muito em RP9. RP9 é essa modalidade que é hoje. Se não for o RP9, essa complementação, né, que chama dessas emendas, seria executado no formato chamado RP2. Pega esse dinheiro, 19 bi, né, em torno de 20 bi aí, e isso é rateado entre todos os ministérios, para que cada ministro, então, faça a sua politiquinha de varejo lá. É preciso explicar isso para as pessoas. Como o governo, naturalmente, está criando até muito mais ministérios, saindo de 23 para 37, mas não vamos nos assustar se daqui a pouco for para 40 ministérios. Ele precisa, como é que ele quer fazer política, ele está dando cada ministério para um partido político ou para grupo de interesses. Você percebe essa barganha política com os partidos dos ministérios. Ministro quer ir para lá com tinta na caneta. Então o governo quer tirar o dinheiro daqui, da forma como que é executado hoje, para dividir o partido A, o partido B que vai para o ministério, e vai ter lá seus 500 milhões, 600 milhões, 1 bi, para fazer a sua politiquinha de varejo. De forma que o partido que pegar o ministério A vai ter 1 bi. E esse 1 bi vai ser dividido entre os deputados do partido dele. O partido B vai pegar o Ministério B, vai ter lá 1 bilhão, ele vai distribuir isso. Isso era prática, como era executado nos governos, imagino, nos governos Lula, eu não estava aqui, mas no governo Dilma e no governo Temer, ou seja, um governo claro de cooptação a partir das suas ilhas que ele monta, da distribuição dessa peça orçamentária. Então ele trabalha para isso, ele quer acabar com o RP9, porque na verdade ele quer chamar do RP2. Isso é um termo técnico, para que cada ministério então faça a execução do seu recurso. Nós na semana passada já votamos isso, já foi dado todo esse entendimento, e é claro, essa modalidade, o que é executado o RP9 hoje, isso dá autonomia e liberdade ao parlamento. Os deputados não ficam mais submetidos às vontades dos executivos. Ele tem esse seu recurso, esse recurso que ele segue todo o fluxo da execução, ele é encaminhado à Segov do governo, que dá esse aval, que vai para os ministérios, lá ele é empenhado, lá ele é contratado, lá ele é pago, não tem execução secreta. Como que essa execução é secreta se ela é ferramenta, através das ferramentas públicas? Então tem muita falácia, tem muita mentira, tem muita má intenção. Então, Evair, vamos lá. Tem muitas coisas de bastidores por trás de tudo isso. Vamos lá, me diz uma coisa. O orçamento secreto, ele serve para você comprar o voto de um deputado? Ele tem algum tipo de
de capital político nesse sentido. Isso acontece em Brasília, porque muito se fala, olha, o orçamento secreto serve para você ir comprando a opinião das pessoas. Isso é fato? Na verdade, esse é um preconceito que se tem contra as emendas parlamentares, né? Quando esse dinheiro estiver na mão do ministro, né, o ministro, vamos dar, hipoteticamente, o ministro da infraestrutura, né? Quando uma votação importante, o ministro vai chamar os deputados. Assim era feito no governo Dilma e no governo Temer. Eu estava aqui, né, na época do impeachment, por exemplo, nós éramos convidados, eu nunca fui, até porque eu nunca fui base de Dilma, nunca fui base de Temer. Mas os deputados da base, nas vésperas das votações importantes, né, eles iam os ministros, o ministro mandou chamar para ir no ministério. Lá era compra de voto. Deputado, eu preciso que você dê um voto favorável nesse projeto A, no projeto B, eu vou liberar aqui um recurso lá para o seu município, para uma ponte, para infraestrutura, para uma escola. Ou seja, assim que era executado. Antes nós votávamos, por exemplo, o orçamento impositivo, as emendas impositivas, o deputado tinha que ir lá ficar de joelhos, batendo o pinizinho na porta do ministério, porque deputado que fosse da oposição passava sede, passava fome, ou seja, não conseguia levar nenhum recurso para sua base. É essa prática que eles querem voltar. Essa execução que é feita hoje dentro da Câmara dá muito mais liberdade ao parlamento, porque unifica as bases, unifica os partidos, existe essa execução orçamentária. Então, o orçamento impositivo tirou dos ministros a capacidade de persuadir os deputados. O que esse governo agora, o governo do Barrabás, do Lula que está chegando aí, ele quer fazer? Ele quer devolver esse dinheiro aos ministérios para aí sim o deputado, antes da votação, antes do requerimento, é assim que acontece. O deputado apresenta um requerimento de convocação, aí chama o deputado lá no ministério, não, deputado, retira a convocação de A ou de B, nós vamos te ajudar aqui com a emenda A ou a emenda B. Essa era a prática, aí hoje eles alegam, como o parlamento está mais independente, o parlamento tem mais autonomia, os partidos têm mais importância, né, os líderes partidários têm muito mais importância, então estão criando um fantasma nesse modelo de execução, na verdade, porque querem voltar à prática do passado, que aí sim, é para que os deputados fiquem nos ministérios, de porta em porta, de joelhos com pilhas na mão, quase que implorando para poder sair a um recursinho lá para o seu município, para o seu estado, para poder levar esse recurso para as suas bases. Então, eles não querem a execução de um modelo atual que é hoje, porque o executivo não tem como persuadir os deputados, e querem voltar no modelo passado, que é esse modelo de cooptação, que os governos Dilma, por exemplo, se especializou nisso, e mesmo assim não conseguiu segurar o impeachment, que foi um custo muito alto no Brasil naquela época. Eu estava aqui, presenciei e fui tentado a cair nessa tentação, mas Deus me protegeu. Deputado, por que um governo precisaria cooptar um deputado ou um senador se um Supremo Tribunal Federal que se alinha com um governo vale sozinho mais do que todo o Congresso Nacional? Se o senhor me permitir, deputado, porque raramente um cidadão tem a oportunidade de indagar um representante do povo, ainda mais o senhor que tem dado respostas bem diretas, o senhor foi muito mais transparente em explicando a questão da RP2 para RP9, que isso é algo que a maioria das pessoas não sabe, mas para quem sabe como funciona Brasília, sabe dessa diferença. Então, muito alvissareiro o senhor explicar isso para a população aqui. Eu pergunto uma coisa para o senhor, por que o Congresso Nacional, particularmente o Senado, é tão covarde, tão pequeno, tão tacanho diante do Supremo Tribunal Federal? Porque o poder, deputado, ele não aceita o vácuo. Se o Congresso Nacional não exerce o seu poder, o Supremo cresce em cima. Se todos nós sabemos que o maior problema, a maior crise institucional do Brasil se chama STF por conta da invasão das competências do Legislativo e do Executivo, estou falando porque eles sejam bons ou maus, porque eu concordo ou discordo com as decisões, mas porque eles não respeitam a separação de poderes. Por que o Congresso Nacional é covarde, deputado, e não toma as providências necessárias para que o Supremo Tribunal Federal se mantenha unicamente no seu papel? E mais ainda, aproveitando, deputado, porque o senhor deu explicações completas, por que não se propõe uma proposta de emenda constitucional com uma base forte? O senhor é do PP, o PP e o PL juntos têm número suficiente para fazer uma pressão junto com o Novo, parte do Podemos e outros partidos,
para que o Supremo Tribunal Federal se torne efetivamente, unicamente uma corte constitucional, nos moldes de cortes norte-americanas, da corte norte-americana, da corte alemã, porque hoje o Supremo Tribunal Federal é a instância recursal última e eles decidem se houve ou não qualquer caso e decidem com repercussão geral e mandam em absolutamente tudo. Então, deputado, em que momento nós, cidadãos que elegemos vocês, vamos passar a ver que o Congresso deixou de ser covarde e passou a ser altivo? Olha, a sua introdução, né, vou chamar assim, ela foi perfeita. Eu, particularmente, tenho muita esperança que a nova legislatura, os deputados e senadores que vão assumir a nova legislaturas, terão essa postura e terão essa coragem que você o chama. A Câmara, ela está exercendo o seu papel, né, mas é preciso saber que vou chamar a palavra dura, esse enquadramento, alguém precisa enquadrar o Supremo, né? O Supremo está achando que eles acham que são Deus, agora estão tendo certeza que são Deus. O Senado precisa de exercer o seu poder de enquadramento ao Supremo. Isso compete ao Senado. Os nossos senadores estão devendo isso à sociedade, estão devendo isso aos brasileiros, e naturalmente isso expõe também aos deputados que, nesse caso de enquadramento do Supremo, tem muito pouca competência, né? Em termos, por exemplo, de cassação de impeachment, né, à Câmara cabe a aceitação do processo de impeachment ao Executivo. No caso do processo de investigação, e por levar o impeachment do Supremo, compete ao Senado. E nós estamos vendo um Senado acovardado, um Senado coagido, um Senado usando de velhas práticas, e naturalmente, quando eu sou do interior, né, e o Supremo achou essa cerca frouxa, vou dizer assim, o Supremo colocou o pé na porta e viu que o Senado não esboçou nenhum tipo de reação, ele naturalmente avançou. Eu tenho muita esperança que com essa base, principalmente mais à direita, né, desse ambiente político que o Jair Bolsonaro criou e permitiu essa grande renovação na Câmara, mas principalmente no Senado, eu estou acreditando numa legislatura com muito mais força a partir do Senado. Todos os brasileiros estão, até a própria esquerda, que está vendo hoje o Supremo militar a seu favor, eu vou deixar um alerta, daqui um dia pode ser a seu desfavor. Então, o que nós queremos é que o Senado realmente, como você bem disse, ele cumpra as suas prerrogativas e cumpra o seu papel, seja realmente esse poder que a gente espera, o poder supremo, e não essa invasão, né, de competência, porque eu lhe pergunto, vamos recorrer a quem? O Supremo, que acata um pedido de um partido chamado Rede de Sustentabilidade, né, que tem traço de representação no Congresso Nacional, um partido que foi às urnas e foi rejeitado pela sociedade, né, que é liderado no Senado por uma pessoa altamente suspeita, né, na verdade um operador ideológico de um grupo que se serve desses movimentos obscuros. Então, para esse ano também o Executivo, o Judiciário já entrando em recesso, até eu já disse isso aqui, essa antecipação da diplomação do Barrabás, ela foi estratégica porque está todo mundo diplomando, né, entre hoje e amanhã, foi sábado e domingo, e se deixasse para diplomar o presidente, o Barrabás, o Lula, na data de hoje, 19, que hoje é o último dia, naturalmente, a partir de amanhã o Judiciário já está entrando em recesso, não daria tempo para essas manobras de bastidores regimentais, do Auxílio Brasil, né, dessas intervenções que está fazendo na execução da peça orçamentária. Então, ou seja, nós temos hoje um Supremo que, sabendo que o Executivo eleito lhe deve favores, e isso é preciso dizer para a sociedade, né, o Executivo eleito não tem moral e prestígio para questionar o Supremo, porque se chegou aonde chegou foi por um processo conduzido dentro do próprio Supremo, e naturalmente um Supremo que achou o Senado com a chamada cerca frouxa, né? Achou cerca frouxa, meu filho, você avança para o terreno vizinho. Sim. Mas eu estou muito confiante que na próxima legislatura nós teremos principalmente um Senado mais proativo, muito mais atuante e com capacidade de colocar um freio de arrumação dos poderes, principalmente de enquadrar o Supremo Tribunal Federal. Deputado federal pelo PP
do Espírito Santo, Evair de Mello. Muito obrigado pela gentileza desse bate-papo. Aí são 11 horas e 3 minutos, aí eu sei que o deputado teve um dia corrido. Agradeço muito a sua participação aqui na Jovem Pan News. Tenha um bom final de noite e boas festas. Agradeço a oportunidade, mais uma vez quero agradecer à Jovem Pan por dar a oportunidade para a gente possa expressar os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, se apresentar no debate. A Jovem Pan tem dado oportunidade aos deputados de falarem aqui, de se expressarem, de aprenderem também, naturalmente. A Jovem Pan que tem convidados de luz que estão sempre debatendo, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a Jovem Pan é um exemplo de transparência. Acho que se os nossos órgãos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, se espelharem na forma transparente, objetiva e de oportunidade que vocês fazem, realmente o Brasil vai ser diferente. Eu sou muito grato e pode ter toda a certeza, teremos horas difíceis nas próximas horas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas nós estaremos de pé e a posse para poder fazer o enfrentamento do que for necessário para que realmente possa ser respeitado todos os brasileiros, e não aqueles que simplesmente querem se apropriar desses programas sociais, pegar a sua carta de euforia e tocar a sua vida. A Câmara está atenta e temos um grande número de parlamentares atuando nessa direção. Bom, deputado, é muito bom ouvir essas palavras, ainda mais em função do que a gente vê acontecendo, né? Desse livre pensar, da troca de ideias, para a gente entender um pouco mais como está o nosso país. Muito obrigado, bom descanso para o senhor.